Fala galera, estamos aí com mais um vídeo hoje sobre a prática da justiça e a ajuda aos necessitados. Vamos lá para o texto. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de que sejam honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Esse texto está lá em Mateus 6, do verso 1 ao 4. Vamos lá. A gente vê aí logo de cara uma aparente contradição, só uma aparente, né, que fala de Mateus 6:1 e Mateus 5:16. Por quê? Olha o que Mateus 5:16 fala. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mas o texto de Mateus 6:1 fala assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então a gente vê uma aparente contradição, porque o primeiro texto de Mateus fala que a gente deve brilhar, que a nossa luz deve brilhar diante dos homens para que as pessoas glorifiquem o nosso Pai. Na segunda, fala que a gente tem que tomar cuidado com as nossas práticas de obras de justiça, porque se a gente fizer isso só para ser visto, a gente não vai ter nenhuma recompensa. Mas e aí? O que está certo? Está certo é mostrar nossas obras às pessoas ou não mostrar as nossas boas obras de justiça? O que Jesus está mostrando aí? Primeiramente, no primeiro texto, de Mateus 5,16, Jesus ele está falando sobre ser sal e luz da terra. A gente viu no nosso vídeo sobre esse tema, né? Então ele falando que a gente precisa ser como sal e como luz para ser a diferença nesse mundo. E como luz, a gente tem que deixar que a luz que está dentro de nós brilhe. Né? Mostre as boas obras nossas para que as pessoas, ao olhar, glorifiquem ao nosso Pai. Já no texto de Mateus aí 6:1, fala assim que a gente tem que tomar cuidado com essas práticas, né, de obras de justiça, porque se a gente estiver fazendo outro somente para ser visto, não teremos nenhuma recompensa. Mas e aí? É para fazer obras boas ou não é para fazer boas obras? Qual que é a resposta? O que Jesus está dizendo é, se a gente faz boas obras somente para ser visto, somente para que as pessoas nos aplaudam, a gente não terá recompensa. As boas obras têm que ser para Deus, não para aparecer para os outros e nem para nós mesmos. A gente tem que fazer boas obras para Deus. O problema é que muitas vezes hoje a gente faz coisas boas, a gente pratica boas obras para aparecer para os outros. Jesus não quer isso. Jesus ele quer o nosso coração. Ele não quer somente práticas boas. Ele quer o nosso coração. Se o nosso coração estiver alinhado para ele, nós iremos praticar boas obras. E ao praticarmos boas obras por amor a ele, as pessoas irão ver e irão glorificar o nome de Deus. É isso que ele quer de nós. Olha para você ver que o texto também fala. Portanto, quando você der esmola, essa palavra grega para esmola nesse versículo significa um ato de misericórdia ou piedade. Não significa somente dar um dinheiro, dar uma comida, dar uma esmola ali para aquele que está precisando, mas ter um ato de misericórdia para aquela pessoa. É isso que Jesus está falando. Portanto, quando você tem um ato de misericórdia, você não deve, né? Jesus fala, você não deve dar com a mão direita e saber o que é a mão esquerda. Você dá com a mão direita e souber o que você está dando. Né? O texto fala isso, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a gente está dando esmola, a gente está presenteando alguém, mas porque a gente sabe que tem outras pessoas olhando. Hoje é muito normal, né? Nada contra com isso, mas é muito normal as pessoas ir fazer evangelismo e tirar foto, né, com aquele morador de rua, com aquele necessitado e falar assim, fazendo boas obras, evangelismo, né, práticas de justiça, e coloca um tanto de hashtag lá. A gente já falou sobre isso. Isso é o quê? Você está apenas a aparecer. Nada contra você tirar a foto que você foi no evangelismo, que você ajudou uma pessoa, mas qual que está sendo a sua motivação em tirar a foto e postar nas redes sociais que você ajudou alguém? As suas motivações está sendo agradar a Deus? A sua motivação está mostrar para todo mundo que você está fazendo?
Jesus está preocupado não com a esmola em si, mas somente com as motivações dos pensamentos escondidos em nosso coração. O mais importante não é aquilo que a gente dá, o mais importante é a nossa motivação que está no nosso coração. Essas motivações a gente pode esconder do nosso próximo, do nosso amigo, do nosso parente, mas de Deus a gente não consegue esconder. Nosso exemplo de justiça deve ser sempre Cristo. Olha para você ver em João 21, 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha para você ver. O próprio João fala assim que Jesus fez muitas outras coisas que nem foram divulgadas, que nem foram escritas. Que se essas coisas que Jesus fez fossem escritas, não haveria espaço suficiente para os livros, né? Não havia espaço suficiente para escrever aquilo que Jesus fez. Então, o próprio Jesus ele fazia as coisas e, mesmo assim, ele fazia as coisas em oculto. Olha lá em Mateus 16, 20 também. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Jesus ele sempre fazia um milagre, sempre fazia uma boa obra e muitas das vezes ele falava assim: não conta a ninguém, né? Deixa para você. Olha para você ver lá em Lucas 8:56. Os pais dela ficaram maravilhados, mas eles lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Quando a gente vê esse texto de Lucas 8 aí, a gente vê que Jesus ele cura uma menina, ele traz à vida uma menina que estava doente, que estava praticamente morta. E quando ele traz vida a essa menina, essa criança que estava enferma, ele vira para os pais e fala assim: não conte a ninguém, não conta nada a ninguém. Ninguém precisa ficar sabendo dessas coisas que estão acontecendo. A gente vê que eles foram lá e contaram, porque isso está escrito no livro de Lucas, mas Jesus falou assim: não preciso que ninguém fique sabendo dessas coisas, né? Somente vocês, o milagre foram para vocês. E muitas vezes a gente fica querendo aparecer, querendo contar aquilo que a gente fez para todo mundo. Jesus não fez isso. Se ele é nosso exemplo de justiça, a gente deve seguir os seus passos, os seus caminhos. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Olha lá o que Isaías fala no capítulo 64, no verso 6, na parte A do verso, né? Ele fala que todas as nossas justiças, por mais que sejam boas, são como trapo de imundícia. O que é isso? Trapo de imundícia é como eram chamados os panos que as mulheres da época usavam para conter o fluxo menstrual. Isaías está falando assim que as nossas boas obras, as nossas práticas de justiça são como, né, aqueles panos que as mulheres usam para conter o fluxo menstrual. São nada, são lixo. As nossas boas obras que a gente glorifica a nós mesmos por praticar aqueles atos, por ajudar o próximo, Isaías fala assim que é lixo. É nojento, porque o que a gente faz é muito baixo daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer de nós. É muito pouco. Se a gente for olhar aquilo que Jesus fez, comparado com as nossas vidas, é muito pouco, é muito baixo, e a gente fica se glorificando, se elevando por causa de poucos atos, de atos pequenos. E o próprio Isaías, o próprio Jesus fala que isso não convém, né? Isaías ainda vai mais forte, isso é lixo, isso não é nada. Não estou querendo aqui pregar, te colocar, falar assim, que você não deve fazer práticas de justiça mais, boas obras mais, mas que você deve fazer boas obras com o coração em Deus, com a motivação correta. Boas obras sem a motivação correta não é nada. As boas obras têm que ser sempre com a motivação correta. Amém, pessoal? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E não se esqueça, siga nossas redes sociais lá. Deus abençoe.